O estrago que Spider-Man 2 está causando na cabeça de alguns caixistas não é brincadeira. Também não é por menos, né? Foi a própria Microsoft quem recusou esse IP no passado. Imagina só se arrependimento matasse. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? E aqui estamos nós, né, caras? Pô, não tá dando pra fugir do Spider-Man. Ontem eu fiz uma notícia diferenciada aqui pra vocês, mas Spider-Man 2 veio à tona novamente. E no vídeo de hoje, eu quero abordar aqui com vocês uma coisa que, pô, cara, eu achei meio desonesto, tá ligado? E que algumas pessoas mandaram aqui pra eu dar uma olhada e quando eu fui ver, realmente, né, estavam manipulando pesquisa pra falar que Starfield é maior do que Spider-Man 2. O que é uma coisa que a gente sabe que é uma baita de uma mentira. O que Starfield tem é um impulsionamento por causa de serviço, onde muitas pessoas, de repente, vão lá dar uma olhada, mas a verdade é que a grande maioria simplesmente nem se importou com o game ou simplesmente dropou do game. E a prova disso não sou eu que tô falando, tá? Eu não tô inventando nada aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo para que vocês vejam com os seus próprios olhos e tirem a sua própria conclusão. Aí você vai ver se eu tô mentindo ou se eu não estou mentindo. Então o que acontece, galera, é mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês mesmo. Spider-Man 2 tá sendo um grande motivo de inveja pra muito cachista na internet, porque os caras sabem que a Microsoft vacilou feio no passado, e esse passado que a gente fala aí já é, né, uma quantidade considerável já de anos atrás, só que, paciência, a fila andou e o atual, né, da Marvel, ou a atual da Marvel, tá mostrando que tem competência, né? A Sony está aí pra mostrar que ela consegue ser diferenciada da maioria dos estúdios, inclusive do próprio estúdio que a Microsoft acabou de comprar, que foi a Activision. Olha por quanto tempo o Spider-Man foi uma IP que ficou na mão da Activision. A gente tá falando de um período aí do que? Uns 20 anos quase, e os caras não conseguiam fazer nada. Era sempre um joguinho mequetrefe ou extremamente mediano pra baixo, tá ligado? Medíocre, e com raras vezes em que houve um destaque, em que houve uma coisa que você olhava ali e falava, não, cara, esse jogo do Spider aqui tá da hora. Sempre faltava aquela caprichada, sempre faltava algo que se destacasse. Tanto é que Spider-Man, como muitas IPs de super-herói, passou aí anos sendo sucateado, usado apenas para fazer dinheiro com o nome do herói, que até onde se saiba tá entre os mais famosos de todo mundo, se não for o mais famoso do mundo inteiro. Acho que até mais do que o próprio Superman. Mas essa história vocês já estão cansados de saber, eu não vou ficar repetindo aqui tudo de novo. O fato é que a Microsoft não soube aproveitar a oportunidade e agora vocês têm que ficar aí na internet tentando buscar um jeito de diminuir o game que reconhecidamente é um sucesso. E ao contrário das IPs que você vê na Xbox sendo infladas, né, por número de acesso ao invés de venda, que é o que realmente interessa, o Spider-Man 2 foi a IP vendida mais rapidamente de toda a história do PlayStation e bateu o recorde nas suas primeiras 24 horas, tendo vendido quase 3 milhões. Tem gente que fala que isso é pouca coisa, né? Então aí eu pergunto pra você, e os 5 milhões do Resident 4, que a Capcom confirmou recentemente que o jogo conseguiu alcançar? Pra empresa e pro público, e pra muitos de vocês aí na Xbox, por ser multiplataforma, falaram aí que era sucesso absoluto. Faz a conta aí, né? 5 milhões em 300 plataformas diferentes. Agora o PlayStation conseguiu fazer mais da metade disso em uma única plataforma, em apenas 24 horas, presta atenção, apenas 24 horas é flop, aí não é sucesso. Aí é porque não vendeu toda a base. Mas esse argumento de base instalada já foi desmentido há muito tempo. Hoje em dia ninguém nem liga mais pra isso. Você vê o maluco tentando usar esse argumento, dá até vergonha alheia. Mas enfim, né, meus amigos? Vamos aqui então ao cerne da questão. Nesse momento vocês estão vendo aqui essa pesquisa, galera. E isso aqui que vocês estão vendo é de uma análise pelo Google que chama Google Trends, tá? E nessa pesquisa que vocês estão vendo, a gente tá vendo que Starfield, nos últimos 7 dias, que é mais ou menos o tempo aí do lançamento do Spider-Man 2, certo? Aparentemente está sendo mais relevante, mesmo com o Spider-Man 2 tendo sido lançado nesse período de tempo. E aí você deve estar pensando, mas caramba, será que essa pesquisa é verdade? Starfield está tão acima assim de Spider-Man? E é aí que tá a pegadinha, meus amigos, é aí que tá o pulo do gato. Essa pesquisa aqui, essa imagem que vocês viram rodando na internet, né, por parte de uma galera aí do Xbox,
está manipulada. E a manipulação nesse caso que a galera aí tava fazendo está justamente aqui, ó. Porque, embora muitos não saibam, o Google Trends funciona com a especificação das palavras que você coloca. Ou seja, quanto mais puro for o termo que você usar, melhor e mais preciso vai ser o resultado. E, meus amigos, você usar um termo puro pro Spider-Man 2 é muito difícil, porque olha só, você tem o termo Spider, certo? Que é uma palavra só, aí você tem aqui esse hífen, né, esse traço, depois você tem o man, e aí você ainda tem o número 2 aqui. Então, são termos muito específicos que vão ter que fazer parte de uma pesquisa única através da internet, de busca no Google e tudo mais, e que obviamente vão reduzir e muito o resultado numa pesquisa como essa, porque Starfield é uma palavra só. Então você tá entendendo primeiro a diferença aqui, né? Só que aí, meus amigos, o que que acontece, né? Essa realidade muda quando você pesquisa da forma correta, que é o que vocês estão vendo agora nessa segunda imagem. Olha só o que acontece somente com a remoção do hífen aqui da palavra. Lembrando, isso aqui não tá um termo puro, tá? Ainda é um composto de vários termos aqui, o que prejudica sim na pesquisa, mas mesmo assim, olha só a diferença que já começa a aparecer. Mas aí alguns podem argumentar, mas Lorde, né, você também tem que entender que é o lançamento do Spider-Man, até aí é normal. Bom, beleza, então a partir daí você já tá admitindo que a pesquisa que vocês estavam fazendo aí estava totalmente enganada e manipulada, né? Não tô falando aqui em momento algum que Starfield não teve a sua relevância. Agora, eu acho que cada coisa tem que ser colocada no seu lugar. Mas é claro, né, aí vocês podem querer argumentar dizendo que, mas veja bem, Starfield foi confirmado que teve 11 milhões de jogadores. Ficam aí na internet comemorando que teve 11 milhões de jogadores por causa de serviço, PC e tudo mais, mas quando você vai olhar a realidade, os caras nem sequer estão encostando no jogo. Aí quando a gente fala, né, que a galera dropou do Starfield, os caras ficam nervosos, os caras ficam bravos, mas é a mais pura realidade. Vamos começar primeiro falando em termos de acesso, tá? Você acha mesmo que dos 2.5 milhões, né, que vendeu quase 3 milhões nas 24 horas de Spider-Man, somente esses 2.5 ou 3 milhões acessaram o game? Aí você vai estar sendo muito inocente, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá, galera? Quanto que vendeu o Spider-Man original, aquele lá do PlayStation 4, né? Quanto vocês acham que alcançou esse título? Bom, se vocês olharem aqui, existem esses dados aqui que são muito interessantes, que tiveram atualização até agosto de 2020. Pra quem não conhece, esses dados aqui eram de um site chamado GameStat, que na época fornecia, né, esses tipos de dados gratuitamente com base nos servidores da PSN. E aí os caras conseguiam saber quantos usuários únicos acessaram determinados jogos do PlayStation. Inclusive lá em 2019, 2020, esse site aqui era febre na zoeira de consoles. Só que infelizmente o site saiu do ar e hoje em dia, para você conseguir ter acesso a esses dados em sites similares, você tem que pagar para ser membro e ter acesso a isso daqui. Então notem, galera, que essa print aqui é de agosto de 2020, ou seja, não tinha nem sido lançado o Spider-Man remasterizado até aquele momento. E olha só o tanto de pessoas que já tinham jogado o game, ó. De acordo com a contagem, quase 30 milhões. E lembrando que Spider-Man nunca tinha saído no serviço até aquele presente momento. Só que aí você deve estar pensando, mas peraí, Lorde, o jogo não vendeu mais de 20 milhões ou pouco mais de 20 milhões até aquela data? Pois é, pra você ver. Só que isso aqui é de jogador que muitas vezes empresta o jogo pro amigo, ou compra o jogo usado, ou compartilha a conta, o que quer que seja, mas é contabilizado como usuário único porque contas diferentes da PSN é que acessaram o título. Você entendeu agora? Ou seja, isso aqui entra na mesma métrica que a Microsoft usa para fazer a divulgação dos dados dela. Em vez de ela falar das vendas reais, ela prefere só usar esse número porque é muito conveniente. Mas esse número aqui não reflete o quanto que a franquia de fato vendeu. Mas voltando para o que eu tava falando a respeito de gameplay, a realidade tá aqui, ó, estampada na cara de vocês, tá? Para vocês terem uma noção, galera, essa conquista aqui do Starfield, que eu peguei diretamente do aplicativo do Xbox, que faz a contabilização mundial, tá aqui, ó. Pra você chegar no nível 5 do Starfield, você não precisa nem fazer muita coisa. Tem metade dos jogadores conseguiram chegar no nível 5. Isso aí é uma das coisas que acontece muito lá pro começo do jogo. Porque o que acontece, galera? Tem um controle de dano que tá rolando sobre Starfield, pela grande parte da galera nem sequer ter zerado o game ainda. Se você for olhar aquela conquista de zeramento do Starfield, cara, tá baixíssima, tá abaixo de 10%, e o game já vai fazer aí 2 meses de lançamento. Então o que a galera fala pra controlar dano? Não, mas veja bem, Starfield tem muitas missões secundárias. Eu mesmo só fui fazer outras missões depois de muito tempo fazendo as secundárias. Tá bom, só que aí essa parte desmente o que vocês falam. Porque se vocês estão fazendo as secundárias primeiro, como vocês dizem, era pra maioria já ter passado desse nível 5 aqui. Mas se isso não serve de argumento, então se liga só nesse outro gráfico aqui, galera.
Nesse gráfico aqui eu fiz uma compilação de todas, repito, todas as conquistas de Starfield, que são por volta ali de 50. E sabe o que é curioso, galera? É que apenas 9 de todas essas conquistas aqui tiveram mais de 20% de desbloqueio. Ou seja, de todos esses 11 milhões de jogadores de Starfield, a esmagadora maioria não fez absolutamente nada no jogo. E você só ter 9 conquistas de 50 que conseguem passar de 20%. E quando eu falo de 20% é assim, né? A maioria é só passar por pouco. São poucas aqui que estão realmente consideravelmente acima dos 20%. É um sinal de quê? De que a galera tá jogando realmente ou de que a galera dropou? Aliás, se você olhar para as conquistas da história do jogo, tem uma conquista ali que é da metade do jogo, mais ou menos, que é quando você tem que fazer uma escolha, né, entre salvar uma equipe de personagens ou a outra, que, né, muita gente que jogou já sabe do que eu tô falando. Nem 9% dos jogadores chegou nessa conquista até agora. Detalhe, eu tô falando de conquista que é do meio do jogo, tá? Enquanto que se você for olhar pro Spider-Man, ó, já quase 20% dos jogadores terminou a história do game. Lembrando que Spider-Man também tem várias missões secundárias. Mas pra finalizar, eu já sei qual que é o argumento, eu já sei qual que é a desculpa da vez. Você vai dizer que Starfield é muito maior que Spider-Man na história principal, mas você não poderia estar mais longe da verdade do que agora, porque se você for olhar aqui, a gameplay de Starfield focada apenas na história principal, que, né, é o que a maioria dos jogadores se empenha, você vê aqui que a gameplay, sem cortar cutscene, sem nada, só seguindo a história mais curta que se encontra, é de cerca de 8 horas e meia de duração, ou seja, essa é a duração da história verdadeira do Starfield. Só que aí, quando você busca pelo Spider-Man, né, um walkthrough aí, ou, né, uma gameplay focado somente na campanha principal, você vê que o mínimo que você encontra no YouTube tem duração de cerca de 10 horas e meia. Starfield perde pro Spider-Man, talvez ele possa ser mais comprido se você realmente for contar todas as missões secundárias, mas não tem como usar nenhuma desculpa. Com uma campanha mais curta, era sim pra ter mais gente que zerou o game e ponto final. A verdade é que vocês droparam e só usaram pra ficar fazendo zoeira na internet. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui também pra ajudar o canal, dar aquela força monstruosa, e muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!